Bom, primeiramente, boa noite a todos. Vocês estão passaram aí a semana bem? Prontos aí para a nossa próxima aula da semana? É o último tópico aí da semana. Vamos lá. Nessa aula de hoje, né, a gente vai terminar, né? A gente finaliza aí o tópico, né, das vivências do tempo do espaço, suas alterações. Próximo, né, próximo à função executiva que a gente está conversando, né? A gente começou aí na aula passada, a gente termina, né, nessa aula de hoje. Né? Na passada a gente começou a parte da definição, né, de como a gente pode estar definindo, né, o que é essa vivência, o que é o tempo, né, o que é o espaço em si. Né? Eu trouxe algumas terminologias, tanto da filosofia, né, como da ciência em si, né, da psicopatologia, da neurociências, né, onde a gente pode estar definindo, né, de forma mais concisa, digamos assim, né, que a gente acredita como do que é, né, essa vivência, né, do que é o tempo, né, do que é o espaço e como a gente pode estar observando, né, possíveis alterações, né, desse construto, né, é, desse problema, né, desse possível sinal, né, para algum tipo de transtorno, né, digamos assim. Antes de você ver nessa aula de hoje, sugiro que vocês assistam, né, essa aula anterior, para vocês compreenderem um pouquinho melhor, né, que a gente vai ser tratado, né, nessa aula de hoje, certo? É importante a gente entender o que é, para a gente poder avaliar, né, as suas possíveis alterações, certo? Mas, né, para quem não me conhece, né, meu nome é Matheus, psicólogo. Estou gravando esses vídeos no intuito de ensinar vocês mesmo, né, alguns conceitos, né, da psicopatologia, né, algumas seara aí da terapia cognitivo comportamental também, né, para vocês compreenderem, né, de como a gente pode estar ajudando os pacientes aí a tornarem, né, os pacientes mais funcionais, né, digamos assim. Mas aí, esse é o papel, né, meu papel aqui com vocês, certo? A gente já está gravando vários outros vídeos, né? A gente já gravou alguns vídeos sobre, né, a parte teórica, né, da terapia cognitivo comportamental, né, do que é essa terapia, né, de como a gente consegue, como que ela funciona, né, de como é essa ideologia dessa terapia, de como ela enxerga, né, a subjetividade humana, né? E também já trabalhamos também alguns aspectos funcionais, digamos assim, da terapia em si, né? E agora a gente começa aí a trabalhar alguns aspectos importantes da psicopatologia, né? Que são essas funções executivas, né? Que são sinais e sintomas para alguns transtornos, né? Que podem acometer, né, a funcionalidade do sujeito. Após isso, a gente começa aí a trabalhar os transtornos em si, né, de como a terapia cognitivo-comportamental ela consegue ajudar os sujeitos, né, a se tornarem mais funcionais, digamos assim. Sem mais delongas, a gente inicia a nossa aula de hoje após a nossa vinheta.
Pois bem, né, a gente começa a nossa aula de hoje, né, falando um pouquinho. O nosso próximo subtópico que a gente vai conversar seria, né, o espaço e o tempo, profanos e sagrados. A gente vai trazer um pouquinho também do ponto religioso, digamos assim, de como a gente pode estar definindo, né, a esse esse construto, né, olhando para o lado religioso em si. Segundo não historiador, né, Issea Eliade, o espaço e o tempo, né, têm qualidades particulares e diferentes para o homem religioso em relação ao não religioso. Para o primeiro, o espaço não é homogêneo, apresenta rupturas, quebras. É um espaço sagrado, né, já no ponto religioso, na sujeito que acredita nessa religiosidade, né, o significado ele é diferente. Né? É um espaço sagrado, né? É forte, significativo, não único que para o homem religioso é fato aí que existe realmente. E o espaço sagrado constitui uma experiência primordial, né, que corresponde à fundação do mundo. Né? Para o indivíduo devoto de uma religião, o tempo faz parte, né, de um espaço diferente da rua onde se encontra, por exemplo. A porta em que se abre para o interior do tempo significa o limiar que separa dois modos de si, que é o profano e o religioso. É a fronteira que distingue, né, e opõe dois mundos, né, mas ao mesmo tempo a via para a qual esses dois mundos se comunicam. Da mesma forma, por um lado dos ritos, né, o homem religioso passa para a duração temporal ordinária, para o tempo sagrado. Esse é o tempo, né, indefinitivamente recuperável, repetitivo, por tratar-se de um tempo mítico, né, e primordial, tornando presente por meio de um rito e festas religiosas. Segundo Eliane, toda festa religiosa, todo tempo litúrgico, né, representa a reatualização de um evento sagrado que teve lugar num passado místico, né, nos primórdios aí. Dito isso, a gente fez essa parte, né, da definição, tanto filosófica, tanto religiosa, como também do ponto de vista científico, né, da neurociências em si. A gente começa no campo aí das anormalidades, né, no campo aí dos princípios, né, da psicopatologia, onde a gente começa a trabalhar, né, as alterações desse construto, tá certo? Embora em quadros depressivos leves, por exemplo, pareça haver uma percepção, né, do tempo mais precisa, fenômeno chamado de realismo depressivo, nos graves a passagem de tempo, né, é percebida como lenta e vagarosa. Em contrapartida, nos estados maníacos, é percebida como rápida, né, e acelerada. O ritmo psíquico também é oposto nesses dois transtornos. Na mania, há um taquipsiquismo, né, que geral, com a aceleração de todas as funções psíquicas, pensamentos, psicomotricidade, linguagem. Então é aquele sujeito, né, que a verbalização, né, é de forma abrupta, né, acelerado. Então todas essas funções psíquicas são aceleradas. Então ele tem, digamos assim, muita energia, né? Então ele é muito eufórico, digamos assim, né? E na depressão grave é o oposto, né? Ocorre o bradicardismo, né? Tem a lentificação da fala, né? Tem a lentificação de todas essas funções mentais, né? Que são as atividades de pensamento, psicomotricidade, linguagem, né? Raciocínio lógico.
Então ele é um sujeito mais lento, né? O processamento de dados desse sujeito é um pouquinho mais lento, né, se comparado com a mania, né, com um ritmo psíquico, né, onde a gente encontra aí em algumas psicoses também, né, onde a gente está trabalhando aí nessa seara, né, nesse construto aí. Tá? A nossa uma próxima anormalidade que a gente vai trazer, né, a ilusão, né, sobre a duração do tempo que pode ter aí uma alteração nessa identidade, não identidade, mas dessa noção, né, de tempo, noção de onde a gente está. Né? Na ilusão, né, sobre essa duração de tempo, né, que trata-se, né? Trata de uma deformação acentuada da percepção da duração temporal. Ocorre, sobretudo, nas intoxicações por alucinógenos, né, ou psicoestimulantes. Como, por exemplo, a cocaína, a anfetamina, o álcool, né, pode estar em grandes quantidades, né, pode trazer aí essas situações, né, de uma ilusão, né, por duração de tempo. A gente não tem, pensa que foi muito tempo, pensa que foi muito tempo, na verdade foi ao contrário. Né? Nas fases agudas iniciais das psicoses, nem em algumas situações emocionais especiais intensas. Acontece também quando são recebidas, por exemplo, muitas informações novas. Né? O tempo pode parecer transcorrer de forma extremamente feroz ou comprimido, né? Ou de uma outra forma, ou de uma forma muito lenta e dilatada. Né? Isso aí é as formas que podem se que os sujeitos, né, podem interpretar essas situações que pode acontecer aí, durante a vida do sujeito. Nossa próxima subtópico que a gente vai começar, né, é a automatização do tempo. O que isso quer dizer? Vivemos num tempo presente. É um agora que se vincula intimamente aos acontecimentos passados e às possibilidades de futuro. A alteração ou a falta dessa experiência subjetiva natural do fluir temporal decorrente da perda ou do enfraquecimento de ambas as margens do tempo, né, passado e futuro, produz uma redução quase pontiforme ou automatizada do tempo, né, fazendo parecer uma sucessão de pontos presentes que não se articulam entre si. O indivíduo não consegue inserir-se naturalmente na continuidade do dever. Adere a movimentos quase descontínuos. Esse fenômeno ocorre nos estados de excitação ou agitação maníaca, geralmente acompanhados da chamada fuga de ideias e de estabilidade intensa. Continuando, né, a nossa aula de hoje, a gente agora conversa, né, sobre a inibição da sensação de evoluir do tempo. O que isso quer dizer? A experiência normal do tempo implica, né, a amplificação de um agora que se entende ao passado e se dirige ao porvir. Implica também um movimento mental de integra no fluir dos acontecimentos objetivos e externos à dimensão temporal subjetiva, ou seja, ao devir da uma vida subjetiva. A normalidade da sensação de fluir do tempo corresponde a uma falta de sensação de avançar de objetivo no tempo, na qual o sujeito perde o sincronismo entre o passar do tempo objetivo cronológico e o fluir de seu tempo interno. Isso ocorre em síndromes depressivas graves. Né? Certos pacientes com depressão grave expressam sua vivência do tempo, dizendo que o tempo encolheu, que não passa, né? Deixou de fluir, ou, ou que está passando muito mais devagar que o normal.
Indivíduos muito ansiosos também descrevem uma pressão temporal como se o tempo que se dispõe fosse sempre insuficiente, né? Aí, ao contrário, né, da depressão grave, né, onde o sujeito acha que o tempo está devagar, né, transtorno de ansiedade, né, nos ansiosos em si. É como se o tempo passasse muito acelerado, onde a gente não tem tempo suficiente para trabalhar, tempo suficiente para fazer suas atividades, né? Como, por exemplo, sinto que nunca vou dar conta do que fazer, do que eu devo fazer em um determinado período. Pacientes com transtorno obsessivo compulsivo, né, grave, também ocasionalmente experimentam uma lentificação enorme de todas as atividades, né, sobretudo quando devem completar alguma tarefa. Nossa próxima alteração que a gente vai conversar, né, é essa alteração das vivências na esquizofrenia, né, que também é transtorno que pode estar, esse construto pode estar alterado. Pacientes com esquizofrenia, sobretudo em surtos agudos, apresentam importantes alterações também na vivência do tempo. Né? Pode-se descrever tais alterações como fundadas na desarticulação e quebra do aspecto natural reflexivo que caracteriza a vivência normal do tempo. A experiência temporal em pessoas com esquizofrenia, sobretudo, né, nos períodos de agudização, onde está os transtornos na forma aguda, né, é marcada pela fragmentação que se verifica pela alteração da percepção do fluir do tempo, bem como por vivências anormais, né, como o déjà vu, né, e o déjà vu, estranhamento aí do tempo passado e futuro, né, relacionados a delírios, né, e a alucinações. Né, que a gente está falando de delírio, né, que é a alteração do de juízo de realidade, não delirium, né, que a gente já comentou aí, que é uma alteração do nível de consciência, certo? Prestar atenção aí para não confundir, né, delírio com delirium, né? Alguns pacientes com esquizofrenia experimentam também certas passividade, né, em relação ao fluir do tempo, sendo que a sua percepção temporal é controlada por uma instância exterior ao seu eu. Outros, geralmente, mais graves, sofrem verdadeira desintegração da sensação de tempo e do espaço. As alterações da vivência do tempo, em modo geral, estão associadas a alterações da experiência do self, né, marcantes na esquizofrenia. Dito isso, a gente entra aí em outras anormalidades, né, dentro da vivência, né? A gente já falou do tempo, agora a gente começa falando da vivência do espaço. O que é isso que quer dizer? No estado de êxtase, a perda das fronteiras entre o eu e o mundo exterior. Nesse caso, né, que também pode ser classificado como um transtorno de consciência do eu, né, o sujeito sente como se estivesse fundido ao mundo exterior. Né? A vivência do espaço no indivíduo em estado maníaco é a de um espaço extremamente dilatado e amplo, que invade o das outras pessoas. Né? O paciente desconhece as fronteiras espaciais e vive como se todo o espaço exterior fosse seu. Esse espaço não oferece resistências ao seu eu. Nos quadros depressivos, o espaço exterior pode ser vivenciado também como um espaço encolhido, contraído, escuro e pouco penetrável pelo indivíduo e pelos outros. Já os pacientes com quadro paranoide vivenciam o seu espaço interior como invadido por espectros ameaçadores, perigosos e hostis. O espaço exterior é um princípio invasivo, fonte de perigos e ameaças. No caso do indivíduo com agorafobia, o espaço exterior é percebido como sufocante, pesado, perigoso e potencialmente aniquilador. A gente aí
encerra, né, a nossa aula. A gente encerra aqui esse construto, né? A nossa próxima construto, né, que a gente vai função executiva, né, que a gente vai estar trabalhando, né, na nossa próxima aula, né, seria, né, a sensopercepção, né, e as suas alterações. A gente começa falando um pouquinho, né, das possíveis ilusões, das possíveis tipos, né, também de alucinações, né. A gente começa aí a trabalhar alguns tipos de alucinações, alguns tipos de ilusões e outros alterações, né, qualitativas e quantitativas, né, desse função executiva, tá certo? No mais, espero que vocês tenham, antes de encerrar, né, aí meu e-mail, né, que vocês podem ter em contato comigo. Essa é a forma que vocês têm, né, para entrar em contato comigo, né, fiquem aí à vontade, estou aí à disposição de ajudá-los da melhor forma possível, certo? Tirem dúvidas, tragam questionamentos, né, podem trazer seu ponto de vista sobre as possíveis definições que eu trouxe aqui para vocês, se concorda, se discorda, né, de qual é o seu ponto de vista, né, sobre essas possíveis definições. Será que é uma definição plausível para você, né? Você consegue entender, né, a ponto de vista, né, desses teóricos, né, que trouxe essas possíveis definições, onde a gente trata, né, nós psicólogos, né, os professores de psicologia, trata como, digamos assim, o correto, né, digamos assim, né, definições válidas, né? Então fique aí à vontade, né, para discordar, fique à vontade para debater, né, esses temas aí, tá certo? Mas espero que tenha ajudado vocês, né, a entender mais essa função executiva, né, tenha ajudado nesse processo de aprendizado de vocês, né, tenha gostado, né, desse conteúdo, dessa aula. E a gente se encontra, né, na nossa próxima semana com o nosso próximo conteúdo. Um grande abraço, uma boa semana, um excelente final de semana. E a gente se encontra na próxima semana. Um grande abraço e até a próxima semana. Fui!